tipo de problema tem na interface, em que janela você vai estar focando. Então, são testes bem preparados, cuidadosamente preparados com o intuito de obter um feedback do usuário para essa abordagem. Além disso, uma outra característica que nós temos aí é a observação do usuário, né? Então, além de você aplicar essa metodologia formal, você faz gravações, você guarda dados daqueles testes que você realizou, por meio de filmagens, por meio de gravações de sons, né? Você pode também implementar no seu protótipo um esquema de log, para que toda vez que o usuário cometa um erro, né, o tempo que ele leva para realizar uma tarefa, fique tudo gravado. Todas essas informações fiquem gravadas naquele arquivo de log. Então, é bastante formalizado essa questão dos testes. Além disso, nós temos aí também que elas avaliam o número de erros e tempo. Então, o objetivo desses testes são avaliar parâmetros de usabilidade, como, por exemplo, o número de erros que o usuário comete e o tempo que ele leva para executar uma determinada tarefa. Então, o último deles, que a gente vê, é a interação registrada, então, em vídeo e software, como eu falei anteriormente. Estudo de campo, né, que é uma outra abordagem, por sinal, muito interessante, porque acaba se descobrindo muitas características, né, que uma interface deve ter. Que não é o campo do futebol, né, para deixar bem claro aí. Mas, considerando que ela é realizada, né, no ambiente real, então o projetista, né, da interface, ele pode, então, verificar como é mesmo o entendimento que o usuário tem daquela interface. Seguindo, então, ele tem outras características. Então, ele possibilita também a identificação de novas tecnologias, né, que é o que eu falei, que pode, né, ocorrer o projetista identificar uma nova tecnologia que precisa ser utilizada para resolver um problema de usabilidade que ele detectou. E também o próximo item é que ele também pode determinar requisitos de projeto. Já que o projetista está ali observando, né, o usuário, ele pode também verificar que novas funcionalidades podem ser incorporadas naquele sistema. Então, a empresa está prevendo alguns problemas de usabilidade que vão ser utilizados. Por que ela é barata? Por que ela é rápida? Porque ela geralmente não envolve o usuário. Não envolvendo o usuário, quem é que vai atuar? O projetista. O projetista acaba, então, fazendo tarefas que o usuário faria. Baseado, né, nas suas experiências, seu conhecimento, ele então vai avaliar aquela interface e dar o seu parecer, né, sobre o que ele acha que está errado ou não. Então, a gente vai ver quais as técnicas que estão vinculadas a esses paradigmas, né? Então, nós temos aí diversas técnicas que podem ser utilizadas dentro desses paradigmas que nós falamos, sendo uma delas observar os usuários, fazer observações, né? Essa técnica de observar os usuários, ela pode ser utilizada na abordagem rápida e suja, nos testes de usabilidade e nos estudos de campo. Nós temos também a parte de solicitar a opinião dos usuários, né? Você faz entrevistas, faz documentações aí, que também pode ser utilizado na abordagem rápida e suja, nos testes de usabilidade e estudos de campo. Nós temos aí também a opinião dos especialistas, solicitar a opinião dos especialistas, que pode ser utilizada no paradigma rápido e sujo e no paradigma de predicção, né, como nós falamos. E nós temos aí também avaliação com base no desempenho dos usuários, né, que é uma avaliação mais estatística, que pode ser utilizada no paradigma de testes de usabilidade, que tem como característica identificar as necessidades que esse usuário tem, né, para a realização das tarefas. Também nós temos aí, essa observação ela vai gerar uma documentação através de anotações, áudio, vídeos e logs, né? E aí essa abordagem ela tem um desafio. Quando você observa o usuário, você tem que fazer isso de uma forma que não iniba ele, não deixa ele constrangido, né? Do tipo, o usuário está lá trabalhando no sistema e tem aquele que eu chamo de papagaio de pirata, né? Que fica no ombro ali, olhando para a tela junto, né? Fazendo aquela sombra atrás. Então, ninguém vai conseguir trabalhar dessa forma. Então tem que ser uma coisa bem suave, uma câmera, de repente meio que escondida ali, né? Um microfone escondidinho ali para que o usuário não perceba algo de diferente naquele ambiente de trabalho. Então, procurar não inibir o usuário durante essa observação que você vai realizar dele trabalhando. Então, é um desafio bem importante esse aí, Lúcia. É verdade. Então, na sequência, a gente tem, né, uma outra forma de avaliação, que então é solicitar a opinião dos usuários. É muito importante.
muito importante perguntar ao usuário o que ele está pensando a respeito do produto que está sendo desenvolvido. Então, a gente tem as entrevistas e os questionários. Então, vocês lembram quando a gente falou lá na aula de análise, que a gente comentou de todas aquelas ferramentas, né, aquelas técnicas que a gente utilizava para coleta de dados? Aqui não é diferente. A gente comentou que a gente utilizava aquelas técnicas também para avaliação. Então, aqui a gente utiliza questionários de satisfação, questionários de perfil de uso, a gente utiliza as entrevistas. Então, tudo isso são meios, né, para obter, né, como aquela interface está agradando ou não ao usuário. Então, na sequência, a gente tem então mais um outro item, que é solicitar a opinião dos especialistas. É o que eu havia comentado antes, quando a gente falou, né, da avaliação preditiva. Quando somente o especialista está opinando sobre aquela interface, ele passa então a desenvolver, né, aquelas tarefas que o usuário faria, como se ele fosse o usuário mesmo. Então, baseado na sua experiência, ele vai coletando informações a partir, é claro, das heurísticas, né, que são adotadas. Então, na sequência, a gente tem então a que a gente chama das heurísticas de Nielsen, né? Jacob Nielsen, então, é um dos que nem uma apostila em muitos livros e muitos sites, né, falam, é o papa da usabilidade. Então, o que ele fez? Baseado em observações, né, empíricas do trabalho dele, ele propôs essas heurísticas. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre cada uma delas. Então, a primeira seria quanto à visibilidade do estado atual do sistema. Ou seja, o sistema ele deve manter os usuários informados do que está acontecendo. A heurística, então, seria a correlação entre o sistema e o mundo real. É falar em linguagem do usuário. O próximo, então, que nós temos é o controle e liberdade do usuário. Ou seja, o usuário encontrar maneiras de sair de uma situação inesperada. Então, ele tem que conseguir voltar à sua situação anterior, ou refazer ou desfazer, que nem a opção que muitos softwares apresentam, para ele ter o controle da sua interação, da execução da sua tarefa. Então, na sequência, também nós temos a consistência e padrões. Ou seja, se você adotou para o projeto da sua interface um padrão, que você siga ele até o final. E o próximo, então, heurística, prevenção de erros. A gente sempre falou, né, que as boas mensagens de erros eram muito válidas, mas nada melhor do que um sistema que previne os erros, né, ao invés de mostrá-los. Então, temos várias heurísticas aí na sequência. Então, uma delas é o reconhecimento ao invés da memorização. Então, o que acontece? Você colocar os elementos gráficos ali que representam as tarefas, os comandos do sistema, para que o usuário possa ver, ficar em contato com aquelas ferramentas. O próximo heurística que nós temos aí é a flexibilidade e eficiência de uso. Isso aí tem a relação com a questão da personalização do software. Você personalizar o software da maneira que você mais gosta. A próxima heurística que nós temos aí é o projeto estético minimalista, né? Minimalista, que tem como objetivo você colocar nos formulários somente as informações relevantes que vão ser relevantes para a realização daquela tarefa. Próximo aí que nós temos é o suporte aos usuários, na questão dos erros, na questão das mensagens de erro. Por exemplo, as mensagens lá que o Windows dá não são boas mensagens. Esse programa executou uma operação ilegal e será fechado, não diz nada para que você possa evitar que esse erro aconteça futuramente. Então, vale a pena você mandar uma mensagem mais detalhada, dizendo o que aconteceu, por que aconteceu, para que o usuário possa aí, na próxima vez, não realizar o mesmo erro, né? E aí, Luciano, nós temos ainda a questão da documentação, né? Sempre ter um software com uma boa documentação, uma documentação limpa e que seja de fácil uso para que o usuário, então, possa se achar como utilizar as funcionalidades que o software apresenta, no caso dele ter dúvidas, né, sobre como utilizar. Bom, e finalizando, a gente não poderia deixar, né, de tratar da análise dos dados. Então, a gente aplica a técnica, colhe dados, mas e agora? Como é que faz? Né? A gente deve, então, analisar esses dados. Então, é um processo também muito importante que vai permitir com que esses dados sejam analisados, seja estatisticamente ou não, e passados para a equipe de desenvolvimento para que a interface seja adequada, né, conforme o que foi coletado. Então, de acordo com a análise dos dados, o que a gente tem? Nós temos, então, que são testes com usuários em um ambiente controlado e pode utilizar essas métricas estatísticas, né, que vão, então, testar o desempenho do usuário. Então, na sequência, nós temos a análise, né, nos dados, que eu vinha falando,
Então, nessa análise é preciso a gente considerar o que? A confiabilidade desses dados, a validade, o ambiente de avaliação, que o Silvano falou, né? Se o usuário está se sentindo bem naquele ambiente ou não. Então, tudo isso é muito importante para a interpretação desses dados.